quero convidar para compor a mesa o José Helder Benatti, da Universidade Federal do Pará. Tudo bem? Como vai, Helder? E quero convidar também o Vitor Buchvar Fernandes. Vitor, cadê você? Está aqui. Terminou sua apresentação, Vitor? Terminou sua apresentação? Que bom. O Vitor é doutorando na Unicamp e especialista em governança fundiária e história da apropriação de terras no Brasil. E o Éder é especialista em direito e questão fundiária. José Éder, nós vamos começar com você. Vamos compor aqui, Vitor, você aqui, o Éder aqui, eu fico aqui no meio. A questão da regularização fundiária na Amazônia tem sido um problema desde sempre, né? Desde que aportou a primeira caravela no Brasil, né? E em relação à Amazônia, uma das questões que me parece fundamental, sob o meu ponto de vista de jornalista, é o absoluto desconhecimento que as pessoas têm sobre a realidade do que seja a Amazônia, não apenas no sul-sudeste do país, mas até mesmo na própria Amazônia, né? Quando a gente sabe que as populações urbanas das capitais da região não têm muita noção do que acontece no interior. E a mídia segue um padrão de informação algumas vezes absolutamente irrelevante sobre esse cenário. Então, quando se fala no CAR, por exemplo, que foi dito na primeira mesa, o CAR vai ser a solução para a regularização fundiária da Amazônia, né? Demonstrou-se já que não é essa a solução. Então, vamos avançar. Então, nós temos 20 a 25 minutos, por favor. Bem, bom dia. Primeiro, agradecer a Andy pelo convite e pedir desculpa que estou um pouco gripado. Não sei se é a causa do aquecimento global ou não, mas o que eu vou tentar passar com vocês é a discussão dessa relação. Primeiro, a introdução geral sobre a questão das populações tradicionais e, por fim, pegar o projeto de lei, de conversão de lei, do número 12, que converte a lei provisória 759. Para mim, tem algumas coisas lá que são ou são confusas ou demonstram o total desconhecimento do que eles estão regulamentando. Então, a primeira questão, quando a gente discute regulação fundiária, é a questão, já o professor Jerônimo já colocou, que é a questão do caos fundiário. Mas o que é importante nesse debate? É entender que, quando faz regulação fundiária, o que é que está por trás? O que nós estamos conversando? Ou quem está querendo buscar? Não sei qual é a minha posição, melhor ficar desse lado. A primeira dela que está sendo disputada. Na realidade, regularização fundiária é regularizar terra, água e os recursos florestais. E quem é que está disputando isso? Na verdade, está discutindo quem é que tem direito à terra. São a agricultura familiar, as populações tradicionais. Nós estamos discutindo a grande propriedade monocultora. Estamos discutindo a questão das áreas protegidas, que inclui parque, reserva extrativista, reserva biológica. Estamos discutindo a questão da mineração, que na Amazônia ocupa um grande espaço. Quando ele ocupa, não é só o subsolo, mas também o solo e as influências próximas. A questão das madeireiras, que viram que só a concessão florestal não foi suficiente para acessar o recurso florestal. Você tem a pecuária como o fronte na ocupação e desmatamento na Amazônia. E você tem a urbanização e as áreas indígenas. Urbanização, hoje, na Amazônia, é fundamental. Você tem uma ideia? Apesar da Amazônia ser grande espaço, entre vazio, ocupado, mas hoje, em média, 70% da população vive em cidades grandes, médias e pequenas. Então, se tem algum município, o número de pessoas no campo continua o mesmo, há 20 anos atrás. Mas o número de populações que estão na cidade aumentou muito. Por quê? Houve uma grande migração externa que fez com que a disputa hoje da terra também se dá pelas áreas periurbanas, onde também tem os recursos naturais, tem fontes de água e
e um grande debate, que é a questão da especulação imobiliária. Então, discutir regulação fundiária é discutir quem é que tem direito a ter direito à terra. E é isso que a gente vai discutir. Quem tem direito a ter direito a terras e a recursos naturais? Então, quando a lei estabelece critérios, ela está definindo quem pode e quem não pode. Porque propriedade, seja ela pública ou privada, quando eu digo que é propriedade, estou dizendo o seguinte, que alguém é dono e os demais não são. A propriedade é exclusiva, ela é exclusiva para uns e excludente para a sociedade, para o restante. Então, o conceito de propriedade foi construído nessa visão. Não é uma relação de propriedade flexível, onde quem é dono flexibiliza também quem não é dono poder utilizar. Conceito ocidental de propriedade, que vem desde os gregos e com os romanos, veio muito mais forte isso, que é a ideia de tornar próprio e excluir os demais. Então, e o Brasil não mudou isso, a concentração de terra no Brasil é alta, não tem política que altera isso. Por quê? Porque não é a regularização fundiária, não é a criação de unidade de conservação que vai diminuir a concentração de terra. A concentração de terra é uma definição constitucional. É quando a sociedade brasileira disser o seguinte, não, basta que uma pessoa detenha tantos recursos na mão. Como vários países fizeram isso, a França faz isso via imposto, os Estados Unidos também, a Itália delimita na Constituição qual a maior propriedade que pode ter. Então, a sociedade tem que definir qual o limite de propriedade pode ser apropriado por um grupo ou por uma pessoa. Na área urbana não muda nada, é a mesma coisa. Se você pegar os grandes centros, quantos imóveis poucas famílias possuem? Que propriedade é imóvel que, independente da flutuação da inflação, ela continua estável. Quer dizer, um patrimônio, a propriedade é vista como patrimônio imobiliário, não como uma produção, ou o local de moradia. E a questão, já colocaram bem aqui, a questão da violência, que tem aumentado nos últimos tempos, e sempre as regiões são aquelas que se destacam na violência. Então, não vou perder um tempo aqui, que já foi falado. Agora, tem um dado novo. Regularização fundiária, que o novo projeto está propondo, na realidade, tem por trás a grande discussão, que é o preço da terra. Não existe no Brasil melhor investimento, e aí o professor Bastião Redon poderia muito bem falar melhor que eu sobre isso, mas está o Vitor que vai ajudar, que ele tem alguns estudos mostrando essa questão da terra, concentração e preço da terra, onde é o melhor investimento, quiçá melhor que ter narcotráfico. Porque você cresce o preço independente de fazer alguma coisa. E aumenta o preço mais ainda se tiver uma aula pública próxima ou uma estrada passando. É um bem imobiliário que mobiliza o capital, ou seja, poucas pessoas, quanto maior a propriedade, menor, diminui o número de pessoas que pode comprar, etc. Mas, de outro lado, são essas poucas pessoas que podem ter dinheiro para comprar. Porque quanto melhor o imóvel, um maior número de pessoas para comprar. Só que essas pessoas não têm dinheiro para comprar, se não tiver financiamento. Que é um estudo da década de 80, esqueci o nome do economista peruano, que mostrou que temos... A solução da cidade era todo mundo ter tido propriedade, porque os pobres iam ficar ricos, porque teriam propriedade e tal. E o Banco Mundial foi nessa onda depois. O próprio Peru demonstrou que isso não funciona. Um bairro todo mundo conseguiu título de propriedade, só que os bancos não aceitavam para financiar, porque era muito pequeno, não valia a pena o risco do banco financiar e dá muito custo do banco financiar pequenas propriedades. Ou seja, não basta ter o título para dizer que vai ter acesso a financiamento. Quer dizer, tem que ter uma política pública por trás para facilitar esse financiamento. Mas, na realidade, o que está discutindo aqui não é terra para produção, é terra para especular. Não faz sentido hoje colocar mais terra no mercado se as que já estão ou estão degradadas ou mal utilizadas. A média produtividade do Brasil é muito baixa, principalmente nas áreas de fronteira. Então, o que, na realidade, você quer é estoque de terra para especular. E, nesse ponto, o Brasil é o maior investimento. Tem vários estudos, tem até uma revista privada que anualmente sai esse manual mostrando o valor da terra em cada região do Brasil. E faz o levantamento. E aqui nesse estudo aqui do Bastião que levanta, só no Pará, a mata, propriedade com mata custa 526 hectares. R$ 526 por hectare. Já com pastagem custa 2.710. Ou seja, uma diferença de R$ 528. Ou seja, quanto menos floresta, mais valoriza. E se tem uma estrada próxima, maior valor do imóvel. Isso demonstra o seguinte, que ainda a lógica é desmate, porque o seu imóvel
mesmo grilado, vai aumentar. Mas o mercado estimula e cria um mercado paralelo. Não precisa ter título de terra. Basta ter a posse, a negociar a posse. O próprio banco cria os mecanismos de captar esse recurso que está acontecendo na áreas de especulação imobiliária, no caso aqui rural. Então, a regulação fundiária, que é o debate também, e aí todo mundo espera a regulação fundiária, sempre surge uma lei, ela vai ser um milagre. Vai ser o santo milagre que vai resolver todos os problemas. Isso vem desde aqui. Lembra do debate, da regularização, da questão do florestal, da lei florestal, manejo florestal, mesma coisa. Né? Cria uma legislação e espera que a legislação resolva todos os problemas. E não vai resolver, porque o problema, a lei é um instrumento dentro de um contexto maior. Então, discutir regulação fundiária de fato, uma política dentro do ordenamento territorial. O que é ordenar o espaço? É definir quem é que tem direito a ter direito à terra. As populações quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pequenas propriedades, próxima urbana. São um leque de sujeitos disputando esse espaço. Então, a regulação fundiária é só um pequeno elemento do debate do ordenamento territorial. Não é o inverso. E aí acaba criando uma expectativa que nunca vai ser respondida. Tem as definições que vão entrar, mas o ordenamento é exatamente isso. Quando você discute regularização, reconhecimento dos territórios nacionais, o cadastro ambiental, o licenciamento ambiental, cumprimento da função social da propriedade, quer dizer, é uma política pública que estabelece um diálogo com a sociedade e aí vai se construindo. Porque não existe política que a sociedade não participa e não delibere o que é melhor. E toda política é para ser alterada, todo planejamento é para ser alterado e adaptado conforme o momento histórico que está se vivendo. Legislação, como já disseram, não é problema nosso. Aliás, os brasileiros são muito criativos. Quando a gente vai discutir em seminários internacionais sobre as categorias jurídicas de proteção das florestas e das populações internacionais, a gente apresenta 15 categorias. A pessoa fala, nossa, tudo isso. Aí, no final, eu sempre se pergunta, sim, e faz aquela pergunta básica que deixa a gente embaraçado. Com tanta legislação, isso funciona? Aí, quando a gente vê como a quantidade não quer dizer nenhuma relação direta com a eficácia. E a relação de povos e comunidades tradicionais. Se tem uma legislação que demarca, diz que é importante a demarcação, ou seja, há claramente na sociedade uma disputa de conceito, a questão do direito ao território, propriedade e as áreas protegidas, e tentando infringir, dizendo que é um conceito que vem muito tempo atrás, desde os americanos, onde parque não pode ter gente, e as áreas que se pode ter gente, pode se utilizar, o que vale é a produção. Só que no caso brasileiro, nem a produção é um elemento fundamental. Quando você for olhar qual o custo da produção da monocultura, poluindo água, solo, etc. Então você tem, e no caso da população internacional, você tem toda uma legislação. Mas um outro elemento importante da reconhecimento dos territórios tradicionais é da proteção florestal, que já Paulo Moutinho já colocou muito bem, que hoje, em média, pelos dados do Serviço Nacional Florestal, é que você tem, no mínimo, 57% das florestas públicas estão em mãos ou manejo das populações tradicionais. Essa é uma média, diria, baixa internacional, que a média internacional é de 60% a 65% dos países onde tem grupos tradicionais detêm a cobertura vegetal nos seus países. Se você pega a África, a Ásia, a Oceania, a média vai dar de 60% a 65% da cobertura florestal estão sob controle das comunidades. Na verdade, nós estamos não só na questão da mudança climática, mas estamos discutindo o futuro da própria floresta, da biodiversidade e do uso dessas florestas, se conseguirem se manter em pé. E a regulação fundiária, basicamente, ela busca o quê? Concretizar o domínio e a posse do Estado e privado. Então, regularizar o quê? Dizer, olha, o que é público, o que é privado? Quem é que tem direito, baseado na lei, quais são os critérios? Ah, está morando mais de ano em dia, desmatou, está produzindo e tem direito à terra. Não, população tradicional está ocupando a terra, várias gerações se reconhece, área indígena. Quer dizer, tudo isso está regularizar seria um conceito. O homem seria definir quem é quem e quem é que tem direito. Só que uns dados que nós fizemos sobre uma pesquisa, onde foi analisar o procedimento de reconhecimento ao direito ao território. Que na pesquisa, eu chego à conclusão que você tem dois grandes momentos. Tem direito ao território e o direito do território.
Direito ao território é o procedimento que você tem para conquistar o território, de reconhecimento pelo Estado. E direito ao território é o poder que os grupos sociais, essas comunidades têm, de utilizar o território após o reconhecimento. Na primeira fase, nós percebemos que, no caso do Pará, área indígena e área quilombola, basicamente, 80% dos processos param em 2 momentos. E são momentos políticos. É decisão de aprovação de relatório, é reconhecimento, fazer a prova do relatório, sair o decreto de reconhecimento, ou seja, o processo fica 10, 20 anos parado por uma questão política, não é técnica. E toda a legislação que regula o procedimento de reconhecimento do território não tem prazo. Ou seja, um processo pode ficar 1 ano, 2 anos na mesa do técnico e do presidente, ou coordenador da FUNAI, sem nenhuma norma que obrigue ele a fazer, dar um despacho naquele processo. Ele pode fazer N alegações. Não estabelece prazo mínimo para um processo antes. Então, na realidade, se você for fazer regulação fundiária, você estaria o quê? Diminuindo todas as dívidas, que é essa questão do caos, o que é público, o que é privado, e a partir daí discutir claramente com a cidade o que é destinado. E aí, pela legislação, você tem uma destinação. Quem tem direito à terra, se tiver, como primeiro slide eu coloquei, vários sujeitos disputando a terra. Quem tem direito? Pela legislação, primeiro os grupos indígenas, áreas protegidas, quilombola e populações tradicionais, destinação urbana, vem antes da questão de assentamentos, ou ocupação familiar. Mesmo na destinação urbana, você pode criar aqui projeto de assentamento casulo. São pequenas ocupações para uso hortifruti-granjeiro, mas aí a iniciativa é do prefeito. E, por último, a grande propriedade. Também nós temos aqui vários tipos de documentos, nós somos, como eu falei, muito criativos, temos reserva extrativista, reserva sustentável, projeto de assentamento extrativista, projeto de sustentável, assim, não falta legislação para regular. Não precisaria de mais uma legislação. E também tínhamos vários órgãos que faziam isso. Hoje a gente não sabe exatamente o esvaziamento da FUNAI, aliás, o novo presidente da FUNAI é um general, que assumiu agora a presidência da FUNAI, com desmantelamento, e sem contar o seguinte, órgão público sem dinheiro pessoal não funciona. Não adianta, se não tiver pessoal, não tiver dinheiro para poder pagar diário, fazer trabalho, esqueça, só vai ter que constar. Essa quantidade de órgãos acabava criando mais confusão administrativa do que resolução. Também aqui mais outro caso que quantidade não é qualidade nem eficiência. E com a PEC, hoje o projeto de lei de conversão 12 de 2017, da antiga medida provisória, que vem mudando várias leis, ela primeiro, assim, nunca se teve uma medida provisória, teve tantas emendas, 732 emendas. Dessas, 100 e poucos foram incorporadas. A gente não sabe exatamente, vou falar sobre a PEC, projeto de lei agora, de conversão, mas sem saber se amanhã já não mudou tudo que eu estou falando aqui. Essa instabilidade é grande. Não está claro como é que essa medida vai beneficiar as pessoas mais pobres. Pelo contrário. E realmente vai ter uma aquisição de terras públicas por um preço muito mais baixo que já estava. Tem áreas que só vai ser cobrado 1/3 do valor da terra no mercado local. Ou seja, é uma área que a especulação vai ser muito mais difundida e estimulada. E é interessante, e a outra ideia, só das populações tradicionais, que eu vou fazer a análise rápida, é a ideia de tentar consolidar a qualquer custo os assentamentos. Diz lá, considera-se consolidado o projeto de assentamento que atingiu o prazo de 15 anos de sua implantação, salvo por decisão fundamentada do INCRA. Esse inciso, que muda a lei 8629, já dizia o seguinte, para consolidar, só pode consolidar se o assentamento está ligado a programas de reforma agrária, recebe concessão de crédito, instalação, conclusão dos investimentos, apoio e a outorga do documento. Pela essa nova lei, não precisa disso. O que define que se um assentamento vai ou não ser consolidado é o prazo. Se ele tornou de maior, 18 anos, se você é capaz ou incapaz, não interessa. Está na rua, se te virem. Como se isso fosse factível. A outra é a titulação, que mas que eu li, pode ser que eu esteja gripado, não esteja raciocinando tão bem. Mas lá no parágrafo 14 do artigo 18, que trata da distribuição de imóveis, diz lá o artigo, para fim de interpretação, a outorga coletiva, a que refere o parágrafo 3º,
Em vermelho não está no edital, em vermelho está escrito que diz o parágrafo 3º desse artigo, não permite titulação provisória definitiva à pessoa jurídica. Ora, todos os assentamentos criados, o governo exigia das populações uma associação, que, a meu ver, é um problema que viola o próprio grupo, porque viola a forma de organização do grupo. Isso é muito mais grave nas áreas indígenas. Eu falei, nossa, será que avançamos, que vamos reconhecer o grupo social independente de uma figura jurídica? Sempre minha preocupação, que eu achava um avanço. Óbvio que não. O que ele está dizendo, que não vai dar titulação provisória definitiva de pessoa jurídica, nós estamos voltando à discussão da década de 70, ou seja, não existe propriedade coletiva, só individual. Como eles vão fazer isso? Eu não sei, mas o que inspira aqui, o que nos leva a essa discussão da década de 70, que quando o primeiro título saiu, quilombola, o grande debate era, primeiro, se precisava de lei ou não para regulamentar. Segundo, que poderia ser coletivo ou título individual. Foi quando se criou, aqui no Pará, o primeiro título coletivo, aí parou a discussão, esvaziou. Mas o INCRA era contra da título coletivo, na década de 80, início da década de 90. Aí os procuradores teve que se aposentar para rapidamente sair os processos. Ou seja, uma ação individual paralisa toda uma política pública social. Então, na realidade, o que significa isso? Dizer que não pode dar título para associação. E a outra é o seguinte, no Pará, dos 286 projetos de assentamento agroextrativista criado, só o assentamento agroextrativista Ilha Cinzas, em Gurupá, está matriculado no nome da União. Os outros demais não estão, foram criados, tem um decreto de criação, reconhecimento, mas essas áreas não foram arrecadadas e não foram registradas no nome da União. Então, a União não tem certeza quanto da área exatamente ela criou, que cria esse problema do caos fundiário. Nem o próprio, a União, cumpre a obrigação legal que tem a fazer. Ou seja, como é que você vai regularizar, titular uma área que nem o domínio está claramente definido no cartório, o nome da União? Vai dar o título para a pessoa independente do estado fundiário da unidade? E aí, por último, nós estamos falando aqui no Brasil todo, 9,2 mil assentamentos, quase 1 milhão de famílias assentadas, sendo que da Amazônia são 3.457 assentamentos aqui na Amazônia. Só da gestão do INCRA são 2.953, ou seja, milhões de hectares, milhares de famílias que estão hoje nessa incerteza de como é que vai continuar o processo de regulação fundiária. Não estou nem falando dos antigos, dos novos, mas dos antigos, que já foram criados e reconhecidos. E aí esse o próximo, que o Paulo Moutinho já levantou no estudo do IPAM, demonstra exatamente isso. De fato, os assentamentos que mais desmataram foram assentamentos que não são pais. A boa parte dele está no período de criação do FHC. A partir dos assentamentos diferenciados, o nível de desmatamento é muito menor. Isso nas áreas florestais, ou seja, 80% do desmatamento, ou 50%, estão só em 86 assentamentos. E mesmo assim, assentamentos não são mais claramente, se eu olhar a imagem até perceber que a ocupação é de pequena propriedade, é de média e grande propriedade, ou seja, é a concentração de terra dentro de áreas para assentamentos. E no CAR, nesse dado que a Folha divulgou no início do ano, o maior número de desmatamento ocorreu dentro do CAR. O assentamento 27%, unidade de conservação, terra indígena, 1% das áreas indígenas está desmatada. O que demonstra aqui que, na realidade, o CAR está tão desvirtuado quando ele originou, que ele é mais instrumento fundiário do que de proteção ambiental. Por quê? É simples. O CAR é iniciativa privada. Vou lá, o sujeito vai lá e faz o CAR. A partir daí, ele tem acesso ao banco, principalmente de pequena propriedade, média, porque ele tem um cadastrou. Aí está regulamentada a parte ambiental. A parte ambiental, cabe quem? A fiscalização do Estado. O Estado que tem que ir lá fiscalizar, dizer se está cumprindo, não tem, se tem assinar o TAC, não tem, se vai, como é que está a situação fundiária. São dois aspectos, duas tarefas completamente distintas e bem estabelecidas. Como não vai ter ação do Estado, então o CAR, por omissão do próprio Estado, acaba servindo de instrumento de regulação fundiária e não de proteção ambiental. Isso leva-se como é que a política pode ser apropriada e distorcida por causa da ação já de décadas e décadas do poder público federal e estadual. Basicamente, demonstra o seguinte, que não é essa medida provisória ou projeto de lei de conversão
que vai mudar a questão fundiária. O que você vai ter é aumentar a tensão e a insegurança da terra. Eu não sei baseada em que medida eles estão acreditando que as pessoas vão ficar passivas assistindo esse escalabro em Brasília, dizendo que eles, por lei, mudam a realidade brasileira. Se por lei até hoje, 500 anos, não conseguiram ainda exterminar todos os índios, quilombolas e pequena propriedade, não vai ser um governo transitório que vai conseguir mudar isso. Muito obrigado. Bom, nós vamos... a gente precisa até respirar um pouco depois dessas informações, porque é um cenário tão dantesco, o que a gente tem visto, o que a gente viu essa manhã, o que a gente está vendo agora, e uma incapacidade que a gente tem, enquanto jornalista, de levar esse cenário para a sociedade via nossas reportagens, que essa iniciativa da ANDE é fundamental, de juntar pesquisadores com jornalistas, para que a gente possa, pelo menos, entender a linguagem do que está se falando e entender a escala e a dimensão do que nós estamos abordando aqui hoje. Eu vou passar a palavra, então, agora para o Vitor Burkvar Fernandes, que vai continuar montando essa estrutura de cenário para que a gente possa ter um olhar um pouco mais distanciado dessa realidade e entender por que mecanismos isso pode, talvez, ser levado para a sociedade. Victor, por favor. Bom dia ainda. Não almoçou todo mundo, né? Bom, eu vou tentar ser breve. Dos 20 minutos que me deram aí, eu acho que eu consigo terminar nos 15. Preciso só do controlinho. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou aqui substituindo o meu orientador, o professor Bastian Heydon. Ele teve um compromisso já marcado antes em Brasília. E ele falou para eu vir dar a palestra que ele estava pensando em dar, certo? Então, eu peço desculpas por não estar à altura dele. Nós agradecemos a sua disponibilidade. O meu é esse daqui. Qual que ele passa aqui? Esse aqui? Bom, primeiramente, o tema que me pediram para falar era sobre o projeto de lei 4059, que está sendo discutido para regulamentar a compra de terras por estrangeiros no Brasil mais uma vez, que é um grande imbróglio, essa mudança de regulação, digamos, da compra de terra por estrangeiros. E eu vou tratar desse projeto de lei dentro de uma perspectiva da governança de terras. Então, só para dar a estrutura, para não ficar muito confuso, a primeira sessão eu vou falar sobre a governança de terras e o caso brasileiro. Algumas coisas já foram apontadas nas outras apresentações, então eu vou poder pular. E na segunda parte eu vou tentar detalhar um pouco, uma síntese sobre a regulação das compras de terras para o estrangeiro que já teve nos últimos anos. E, por último, umas conclusões e a minha proposta. Em termos bem simples, o que a gente pode entender como governança de terras? Ela é um conjunto de regras, de processos e organizações pelas quais se determina o acesso e uso da terra num país. Então, a governança de terras é a somatória de todas as intersecções de pessoas, entidades e instituições que tratam do uso e acesso da terra num país, incluindo o Estado, o setor privado, a sociedade civil. Como exemplo do que inclui a governança de terras, poderia uma lista maior, mas eu peguei alguns exemplos para ficar simplesmente ilustrativo. As políticas relacionadas à terra, legislação, regulamentações, todos os programas relacionados ao Programa de Reforma Agrária, Programa Nacional de Reforma Agrária, por exemplo, todos os papéis e relações organizacionais, a capacidade de implementação
dessas políticas, a disponibilidade de pessoal dentro dos órgãos e o sistema de informações disponível sobre a terra, as pessoas e a relação das duas. Isso daqui é um quadro que seria um quadro de dois autores que se chamam Enemark e Williamson, que eles tratam da administração de terras. Então, o pressuposto aqui é assim: como componente da governança de terras, você precisa ter um sistema de administração de terras. Aí, eu só queria trazer esse quadro porque ele mostra 4 componentes diferentes. O desenvolvimento da terra, que envolve o planejamento de construções, o processo de licenciamento, toda a regulação envolvendo isso. O uso da terra em si, que é o controle do uso da terra e políticas de planejamento espacial. Um outro vetor que ele traz é a valoração da terra, que significa o Estado ser capaz de avaliar as suas terras para fazer uma cobrança justa dos impostos, que seria de uma forma progressiva, ou seja, quanto maior as terras, maior o imposto, e quanto menos utilizadas as terras, também progressivamente você deveria pagar mais imposto, tanto rural e urbano, para inibir a especulação com terras. E por último, ali, desculpa a tradução, tá? É uma outra versão, essa posse da terra seria land tenure, então é a posse e propriedade da terra, não como termo jurídico da posse, tá? Bom, o importante desse quadro é assim: para você atingir um desenvolvimento sustentável, que ele chama de econômico, social e ambientalmente sustentável, você precisa que esses papéis sejam cumpridos, mas antes de se poder usar esses vetores e cumprir os papéis dele, você precisa primeiro de um cadastro de terras. Que aí chega num problema brasileiro. Precisa de um cadastro onde possam ser identificadas parcelas de terra, onde tenha o mapeamento dessas informações que são extremamente sensíveis no ponto de vista de uma política nacional ou do ordenamento territorial. Em tratando do Brasil e governança de terras, eu queria só dar uma passada, isso eu vou muito rapidamente passar, sobre o que foi aplicado no Brasil, uma metodologia do Banco Mundial, o ELGAF, que na tradução fica o Marco de Avaliação da Governança de Terras. Eles surgiram com isso daí em 2008, mais ou menos, e começaram. A ideia era pegar um indicador tipo IDH, que pudesse ser aplicado em vários países, a mesma metodologia, para você avaliar em que situação se encontra a governança de terras desse dado país e apontar os problemas, digamos assim. E uma metodologia que fosse comparável. Tem diversos problemas nessa metodologia e tal, e ela foi melhorando durante o tempo. O que importa é que ela foi aplicada no Brasil em mais de um estado. Ela foi aplicada uma vez genericamente em Brasília. O pessoal todo não achou que ficou um bom resultado, porque a opinião dos experts, das pessoas que participaram em Brasília, não necessariamente respondia pelo que todas as outras pessoas fora de Brasília concordavam. Foi muito carregado em experts e pessoas de posição federal e, às vezes, se perdia algumas particularidades. Então, optou-se por aplicar também em outros estados diferentes para construir uma avaliação melhor. De qualquer forma, essa metodologia ela é formada por 9 painéis na última versão. Então tem, digamos, um vetor de reconhecimento de direitos da terra, direitos da floresta e terras comuns e regulamentos de uso da terra rural, um painel específico sobre gestão de terras públicas, transferência de grandes extensões de terras para investidores. Aí vocês lembrem dessa, porque a relação disso daí vai ser importante para a compra de terra para estrangeiros. A provisão pública de informações sobre as terras, que trata tanto do registro quanto do cadastro. Avaliação de terras de tributação, resolução de conflitos e um painel específico sobre arranjos institucionais e políticas. Bom, sintetizando grosseiramente, em 5 pontos, eu poderia dizer que o primeiro ponto apontado nessa avaliação, que foi em comum com as avaliações dos estados, certo? Então, esse é o relatório que saiu do Banco Mundial final lá. Apontou-se uma ausência de um cadastro confiável e integrado de terras públicas e privadas. Isso aí já foi discutido, acho que bastante exaustivamente por todos
de alguma forma ou de outra, pelos todos os outros palestrantes. Em segundo ponto, as limitações do sistema de registro. Isso que envolve a falta de integração com os órgãos públicos. Eu coloquei ali que foi parcialmente resolvido a partir da aplicação, de fato, da Lei 10.2007. Não vou entrar em detalhes disso, mas falta de investimento de capital para melhorar a eficiência. Isso aí significa, basicamente, que tem poucos cartórios que ganham muito dinheiro e muitos cartórios pequenos que ganham muito pouco dinheiro. E assim, a nível de se sustentar e fazer os serviços que eles deveriam fazer com eficiência. Com eficiência não, com qualidade. E existem informações não consolidadas dentro do próprio universo dos registradores de terra, de propriedades imóveis rurais. Bom, os baixos níveis de tributação sobre os imóveis, isso daí é bastante crônico na parte rural no Brasil. O ITR é um imposto que não serve a função de imposto de propriedade de acordo com o que muitos países determinam como função de imposto de propriedade, que é evitar a especulação e ser um imposto que serve de potencial arrecadatório. E todas as tentativas de se cobrar o ITR, quem sabe, aí já não deu muito certo politicamente. E o quarto entrave, na síntese, foi na parte urbana, que é a oferta de terras urbanas, o planejamento e a regularização urbana está em desacordo com a demanda, ou seja, é sempre esforço de apagar incêndio, né? Por exemplo, quando você tem um grande assentamento urbano para ser regularizado, é só depois que ele já está consolidadamente daquela forma que vão tentar fazer alguma coisa ao invés de planejar de antemão. Isso eu não estou apontando dedos e culpados aqui, é só dizendo que é um fato. E existe uma governança negligente na aquisição em larga escala de terras e florestas. O que ele quer dizer aqui é que a governança é negligente na aquisição em larga escala de terras e florestas, não só com parte estrangeiro, certo? Existe muito grande proprietário brasileiro grilando terra e adquirindo áreas com floresta ou sem floresta de forma irregular ou ilegal. Mas, de toda forma, nessas grandes aquisições, foi constatado que existe uma falta de capacidade de fiscalização. Não existe, isso foi apontado como um problema, não existe um padrão de conduta exigido, digamos assim, um benchmark para os órgãos públicos, e aqui o foco em especial são os institutos de terra estaduais, que depois, eu não vou me lembrar a lei, depois de 1889, foi passada para os estados as terras devolutas. Então, os institutos de terra estaduais deveriam ser os guardiões dessas terras. É a instituição. Cada qual atuando em acordo com as suas próprias regras. Não existe um ordenamento comum que eles deveriam seguir ou que direcionassem eles para algum controle, digamos. E existe um mapeamento e registro de direitos que é deficiente em relação às terras e florestas públicas. Aqui eu vou dar alguns exemplos para ficar menos texto e ficar um pouco mais ilustrado. Isso aqui a gente tentou construir um quadro institucional relacionado à governança de terra no Brasil. E tá pequenininho, não sei se vai dar para ler direitinho, mas isso já mostra em si o nível de confusão que você tem, o nível de complexidade que você tem de tantos órgãos tendo que se intercomunicar e nem todos comunicando com si. Isso daí gera, obviamente, uma dificuldade, e que não é uma dificuldade de caráter pessoal ou político nesse caso. Simplesmente a situação que se encontra é essa, e ainda faltam algumas coisas aí que daria para acrescentar, que a gente foi descobrindo com o tempo. Por exemplo, você tem não é ligado o INCRA. Agora, a ligação é nova entre o INCRA e o cartório de registro de imóveis. Ou cada nível de órgão público tem uma função diferente, no sentido, unidades de conservação, tem federais, tem estaduais. Quer dizer, o nome deve mudar, mas as áreas protegidas estaduais, federais, etc. Isso aí acaba tendo um grande custo, no sentido de você ter que fazer tudo isso se comunicar. Esse aqui é só outro exemplo. A gente tentou construir o tanto de cadastros de terras que tem nos órgãos. E aí fica aqui a interrogação das terras devolutas, porque, em teoria,
os institutos de terras estaduais têm os seus próprios cadastros, mas é uma coisa extremamente não transparente e que, pelo menos, a academia não tem acesso, nem tentando ofício, transparência de informação, vamos lá, no nada. Então, esse a gente não tem nenhum dado. Aí tem, na Secretaria de Patrimônio da União, na SPU, eles têm um cadastro de terras públicas deles. O Ministério da Fazenda, ou melhor, a Receita Federal, tem um cadastro para cobrança de TR. O INCRA tem um cadastro dele. Eles estão tentando fazer a junção, aqui as das florestas, terras indígenas e o CAR, tentando fazer a junção no que estão chamando de Sintec, seria o órgão, a plataforma que seria responsável para abrigar todas as informações territoriais, tanto rurais quanto urbanas, de todos os órgãos. Então, isso aí foi uma melhora que aconteceu rapidamente, se você comparar o tanto de séculos ou décadas que a gente não tem um cadastro, mas ainda tem muito a que se fazer aí, né? A concentração de terra, como já foi citado, é um problema que todo mundo conhece, ele se mantém desde que o Brasil, desde as primeiras caravelas chegaram, digamos assim. Aqui, só para ilustrar, na parte do total, isso é um estudo com base no censo agropecuário, então vai até 2006, e tem seus problemas, que não é a concentração de terras com a base do INCRA, que você tinha, acho que um slide lá. Então, aqui, em vez de traçar o Gini, que dá outras complicações, o autor, o Hoffman, ele fez assim, ó, se você pegar 50% dos menores detentores de terras, aqui para 2006, eles representam 2,3% da área total das propriedades. Isso daí já é uma concentração de terras brutal, basicamente. Assim, de colocar o Brasil no top 10 do mundo, assim, de concentração de terra rural. E aqui, se você pegar os 5% maiores proprietários, ou maiores estabelecimentos, eles somam 70% da área disponível dos estabelecimentos. Lembrando que esse 70% aqui não é em relação ao território inteiro do Brasil, mas a soma dos estabelecimentos rurais que é cadastrado no INCRA. Que também já isso... Por mim, esse número não precisa nem de explicação. Ele já mostra que se 5% detém 70% das terras, é bastante... Aí os conflitos que continuam, em vez de trazer o dado que você trouxe, que é até melhor, do ano retrasado, aqui é só uma cópia do último relatório da CPT sobre os conflitos. Isso daí você vê que no último ano, para 2015, né? No último ano que eles têm cadastrado, já aumentou bastante o número de hectares envolvidos em conflitos e os números continuam altos. Os números de pessoas envolvidas. E, recentemente, a gente tem visto, infelizmente, um aumento no número de assassinatos e mortes relacionados a conflitos. Então, isso, para mim, já me preocupa no nível de... Com certeza, isso aí deve ser uma tendência que vai ser expressa e não é bom, né? O desmatamento, eu vou até quase apagar esse slide aqui. Fiquei com... Depois da apresentação do Paulo Montinho, que ele tem uma apresentação muito mais detalhada, eu não preciso mais nem falar nada sobre o problema do desmatamento. E aqui, como foi apontado também o Matopiba, apesar de a gente estar falando sobre a Amazônia Legal, eu achei interessante trazer algumas informações no sentido de o problema da compra de terra por estrangeiros, na minha opinião, ele está focado no Matopiba, mais que na Amazônia. Porque na Amazônia, por bem ou por mal, se conseguiu um controle melhor do que tem lá, especialmente sendo cerrado. E é o que está sendo mais buscado, até onde eu tenho visto, e é o bioma que tem menor proteção em termos de áreas de proteção integral criadas pelo governo. E ali que eu peguei um estudo do IPAM, que é de 8,1%. Bom, de toda forma, existe um crescimento enorme, existe muita terra devoluta lá no Matopiba, e é nessas áreas em específico que está sendo o trator está passando, e aí é onde o estrangeiro também irá entrar, certo? Aqui é isso aqui é uma aproximação da expansão da fronteira agrícola, espacializado, né? Então, mais ou menos todo mundo isso aqui já deve saber ultimamente, quem está trabalhando com essa área, isso é meio claro. Bom, de qualquer forma, a área achurada em preto aqui por baixo, em cinza, é a área de cerrado, ou que se tinha de cerrado, pelo menos.
O interessante é notar essa área amarela, e lá em Porto Velho e em Boa Vista também, que é onde a expansão tem ocorrido a partir da década de 2000. Isso, então, a gente já está com lag de informação de pelo menos 10 anos, mas o padrão já era de aflorar para esse lado, para o Mato Piba, e para cá, para dentro do Pará, e nessas outras áreas já tem um crescimento em volta da metrópole. Aqui é só o Mato Piba, só queria mostrar que ele inclui também um monte de algumas áreas de conservação, inclui terras indígenas, muitos assentamentos, e essa é a área que está sob foco, digamos assim. Tá. Passando para a segunda parte, que é sobre a compra de terra por estrangeiros no Brasil. Em termos de contextualização, desde a crise de 2008, 2009, surgiu esse fenômeno do land grab, que é basicamente a grilagem de terras, especialmente feita por estrangeiros em outros países do hemisfério sul, ou melhor, em países periféricos do hemisfério sul. Isso tem várias explicações na literatura, isso virou um fenômeno, digamos assim, tanto político, por parte de vários movimentos sociais, a GRAIN ou a Via Campesina, e vários outros começaram com isso, depois isso acabou entrando também no discurso da academia e na mídia. E tem vários vertentes que eu não vou explicar aqui todos, mas eles baseiam assim, problemas de segurança alimentar nos países que estão comprando terras, por exemplo, os países árabes comprando terra na África, especulavam que eles estavam fazendo isso para garantir segurança alimentar, ou mesmo a China. Ou outras explicações fazem parte de diversificação de portfólio num contexto de crise, você começa a pegar a terra como um ativo também especulativo. Não necessariamente você manter no longo prazo, mas eu como economista e pela vertente que eu trabalho, a gente trata a terra como um ativo produtivo e especulativo sempre. Aí, como exemplo, você pega a empresa Radar, que é da Cosan, que é uma empresa de sucroalcooleira, que ele separou e criou uma nova empresa para a terra, para gerenciar e especular com terra, simplesmente porque isso dá dinheiro. E isso aí virou gerador de lucro para a empresa, por si só. Mas não que eles só façam isso, obviamente. Bom, contextualizando aqui rapidamente, que o tempo já está esgotando quase. A Lei 5719 de 71, eu peguei só alguns pontos principais, que eu acho principais da lei. Ela restringia a compra de terra por estrangeiros na época que ela foi editada. Então, ela colocava um máximo de 25% da área total de um município, era o que poderia ser detido por estrangeiros. Eram vetadas as áreas de fronteira, se proibia a doação de terras públicas a pessoas estrangeiras, e aí separava para pessoas estrangeiras físicas e jurídicas. No caso das pessoas físicas estrangeiras, seria um máximo de 50 módulos de exploração indefinidas. Esses 5 a 100 hectares é mais ou menos o que varia, dependendo do lugar, o tamanho desses módulos. Então, 50 seria ali 5.000 hectares no maior dos casos. E para as pessoas jurídicas, o dobro. Então, para 10.000 hectares, salvo com a autorização do Congresso. Bom, o imbróglio se deu ali para 94, 98. Teve uma controvérsia jurídica, que aqui tem advogados e pessoas que trabalham com isso, que poderiam explicar muito melhor. Eu não vou entrar em detalhes nas leis, mas houve uma controvérsia sobre a recepção dessa lei de 71 pela Constituição de 88. Então, em suma, o parecer da AGU decretou que as empresas com sede no Brasil são consideradas brasileiras independente da porcentagem de capital estrangeiro. Ou seja, se a empresa tem uma porcentagem X menor que 50% de ações brasileiras, mas a sede é no estrangeiro, ela já é considerada estrangeira. Mas uma empresa estrangeira poderia abrir uma empresa no Brasil com a maior parte, mais de 51% do capital societário sendo estrangeiro, e por esse parecer ela seria considerada brasileira e não entrava nas restrições. A partir de 2010, um outro parecer reverte isso daí.
Para mim, isso daí é hermenêutica, como fala. Isso daí é cortina de fumaça. Eles queriam fazer uma coisa e esse foi o instrumento que eles utilizaram. De toda forma, o que tem valendo até agora é esse parecer de 2010, que volta ao que era antes, basicamente, em termos do que se enquadra como estrangeiro, pessoa jurídica, principalmente, ou não. Em 2007, houve a entrada de um projeto de lei do Beto Faro, do PT do Pará, que regulamentava a aquisição e arrendamento de terras por estrangeiros, inspirado na lei de 71. E aqui que começa, a partir de 2012, começa essa reviravolta que está dentro do plano da FPA, lá, da Frente Parlamentar Agrária, da bancada ruralista, com esse PL 4059, que ele foi apostado ou somado ao PL 2287, e ele ia contra, em essência, a restrição das terras. Ele ia a favor da flexibilização, que eles chamam, ou a liberação das restrições para os estrangeiros. Bom, recentemente, a Casa Civil acenou passar esse PL para uma medida provisória, só que houve discussões internas e acabou sendo... Não voltaram atrás. O Blairo Maggi, também, de acordo com... Tudo isso são reportagens, tá? que eu anotei. De acordo com uma matéria no Estadão, ele estava tentando defender a proibição para estrangeiros apenas para os cultivos anuais, que seria milho, algodão e soja, e abrir para todos os outros, que era um óbvio interesse de causa ali. E a última notícia que eu vi, que representa as últimas mudanças que eu também fui procurando esses dias, o projeto atual, que está tramitando, tem um limite de 100 mil hectares para compra e mais 100 mil de arrendamento. Só que a proposta do Newton Cardoso, que está sendo discutida aí desde o dia 4 do mês passado, é uma proposta, isso que gerou alarde, que seria uma proposta sem limite. Mas ele disse, em várias entrevistas, que ia constar ainda a proibição para estrangeiros comprarem terra no bioma amazônico e regiões de fronteira. Mas disse que, então... Né? Bom, e por último, tem mais 2 slides. Eu posso estender mais uns 2 minutos o tempo? Que eu colocaria como conclusões. A pauta de governança de terras não funciona como uma pauta de governo. Ela precisa ser uma política de Estado. E pensando como Estado, como parte de um plano de desenvolvimento nacional. Se você transforma isso em política de governo, você não tem governança. Você tem um plano para beneficiar certos setores. Empiricamente, nunca houve no Brasil soluções para problemas com terras complexos pela edição de novas leis. Então, essa lei, mesmo que não passe essa versão da lei que seria sem limites, isso daí não resolve o problema que está posto, entende? Que é como regular o estrangeiro comprando terra. Se você não consegue nem regular qual terra é do Estado, qual não é, entendeu? O fenômeno do land grab ficou como um hype recente, surgiu, e agora ele deu uma diminuída, mas ainda continua bastante. Foi forte em 2013, acho que é o máximo que eu vi de notícias disso. Mas o Ariovaldo Umbelino sempre ressalta esse ponto, que é que o interesse de estrangeiro comprar terra em outros países, especialmente periféricos, sempre existiu. Então, nos anos 60, nos anos 70, ele escreveu até uma coletânea de empresas que, na minha opinião aqui, né, a compra de terra para estrangeiros não seria um problema se houvesse os mecanismos de governança que fossem participativos e socialmente aceitos. Aí eu coloco um exemplo bem básico, seria, se tivesse um cadastro e se fizesse um zoneamento específico atrelado a um plano de desenvolvimento nacional que colocasse uma área, por exemplo, essa área em específico pode ser vendida para estrangeiros ou para nacionais que querem comprar propriedades grandes e plantar soja. O problema não pode deixar fazer isso em todo lugar. Ou essa área você transforma num zoneamento que isso aqui só pode pequena propriedade e ponto. Mas, bom, como eu disse, é a minha opinião. Isso ficou aberto a críticas. E eu acho que mais que proibir, no sentido, é necessário de criar mecanismos, no caso de grandes propriedades, especialmente as monoculturas, de criar mecanismos que
especialmente as que já têm, a não ser que se pense em desapropriar elas e pagar inúmeras indenizações para fazer isso, fazer com que essas propriedades tenham mecanismos que possam obrigar essas propriedades a gerar benefícios compartilhados que estejam a par do que elas recebem, que elas lucram, entende? Tipo, sempre é possível fazer isso, em vários outros países se faz, mas no Brasil você mencionar isso já é um descalabro, por exemplo. Então, é isso. Eu queria só deixar a chamada para o seminário que a gente vai fazer lá em Campinas, todo mundo que tiver que estar convidado, vai ser no mês que vem, e o enfoque do seminário inteiro vai ser na MP de regularização fundiária. Então, a gente está tentando chamar a gente dos dois lados, vai rolar tiroteio, não sei o que vai acontecer, mas... E também vai ter outros painéis e workshops, coisas e tal. Eu agradeço e obrigado. Obrigado, Vitor. Bom, a gente vai abrir para perguntas. Já temos uma pergunta da procuradora ali. Mas antes eu queria fazer um comentário. Tem um comentário que eu até vou aproveitar que a procuradora fez uma pergunta, para ver se ela responde depois, que é: por que no Brasil a gente ainda tem um serviço tipicamente público prestado pelo particular, que é a questão cartorária? Né? É um serviço público que deveria ser prestado pelo Estado, pelo município, por um organismo público que é prestado por um particular. Isso é uma coisa que me incomoda muito desde o começo do dia. Hoje estava me coçando aqui atrás. Porque o privado disse que você existe. O privado diz que eu existo. Bom, tem um comentário também que eu quero fazer, Vitor, em cima da sua apresentação, que é o seguinte: de fato, a regularização, o regramento, a governança da propriedade é uma coisa fundamental. Mas a gente tem uma questão conjuntural nesse momento, que é o preço, o valor no Brasil está depreciado e o mundo está extremamente líquido em termos de capital financeiro, né? A gente tem grandes volumes de capital financeiro interessadíssimos em compra de ativos. Isso está acontecendo muito fortemente na África e tende a migrar para um investimento muito pesado na compra de ativos na América Latina, na medida em que os governos liberalizantes assumem na região também. Bom, por favor, procuradora, o microfone. Bom, primeiro, em relação aos cartórios, eu acho que não existe uma corporação mais difícil de ser enfrentada. Os cartórios, eles funcionavam como capitanias hereditárias, eles eram tidos por herança, né? Então, a Constituição de 88 determinou concurso. Até hoje, o CNJ e o próprio Supremo Tribunal Federal não conseguem vencer as várias impugnações que são feitas na titularidade dos cartórios. Então, ele virou um serviço público, né? É um concursado, é uma carreira, mas de implementação ainda dificílima. Bom, a minha pergunta vai para a mesa a respeito exatamente dessa venda para o estrangeiro. Nas discussões sobre a medida 759, a medida provisória 759, enfim, há essa percepção de que ela foi toda ela engendrada para, de fato, permitir posteriormente a venda de terras para estrangeiros. Alguns sinais seriam esses. Primeiro, o Matopiba e a extensão do terra legal para outras regiões do país, de modo a pegar também a região do Cerrado. A segunda seria esse investimento forte da MP 759 nos títulos privados individuais, né, e a proibição de regularização fundiária em favor das pessoas jurídicas. Em terceiro lugar, a precarização da vida social, né? Você faz uma reforma trabalhista, você tem uma emenda constitucional de teto de gastos que proíbe, vai, enfim, inviabilizar investimentos em políticas públicas, em programas públicos. Isso tudo cria um cenário, portanto, para indivíduos que tiveram títulos facilmente adquiridos, eles transfiram também rapidamente esses títulos. Queria saber a avaliação de vocês a respeito disso.
Quer começar? Olha, eu não sei em que mundo essas pessoas vivem, achando que cria o caos, cria desordem e tudo vai ficar tudo bem. Ninguém vai reagir, tudo vai ficar assistindo, como se violência e morte no Brasil não fosse uma coisa institucionalmente incorporada no processo de disputa da terra. Ou eles vão mudar todo para Miami e ficar assistindo o caos de longe, esperando que daqui 30 anos, 50 anos as coisas se resolvam por si só, depois voltam, porque não faz nenhuma lógica. É óbvio que eles estão criando toda a instabilidade jurídica em relação das terras. Mal se implementa, com toda dificuldade, a discussão da regulação fundiária anterior, e já vem uma mudança onde, para todos os órgãos que estão responsáveis para reconhecimento das terras, quilombola, populações tradicionais indígenas, estão sucateadas, sem orçamento e sem pessoal. Então, você não vai ter nenhuma área reconhecida. No levantamento que a gente fez, demonstra claro isso. Você tem, no governo Dilma, a queda do reconhecimento. Tem quilombola, indígena, criação de assentamentos. Olha, se parou, do outro lado, você não resolveu todo o problema, e o que tinha de processo, só era indígena, se não me engano, tinha 1.000 e poucos, não, quilombola tinha 1.000 e poucos processos no INCRA, no Brasil todo. Que não tem demanda andada. Das áreas indígenas, eram 450 processos andando, que param em várias instâncias. Desde o primeiro relatório de reconhecimento de área indígena, o primeiro reconhecimento, uma portaria que reconheça o relatório para ele poder ser discutido publicamente. O que a gente tem demonstrado é que você vai... eu acho que eles estão tentando fazer balão de ensaio, para ver até que ponto, em algumas situações, é colocar o bode na sala. Só que a coisa está tão estabilizada que ninguém tirou o bode da sala. Esqueceram o bode. Esqueceram o bode lá. E vai dar bode depois, óbvio, né? Ele esperava que muita coisa fosse mudada. Ia dizer, não, foi negociado, né? Tinha a proposta A, pioraram a proposta B para ver se negocia. Só que ninguém está tirando os bodes, né? Estão deixando para ver. Ou alguém está apostando no caos, porque você não tem... Nem os cartórios, na conversa dos cartórios, para eles, em certo momento, primeiro, que falar em cartório é um exagero, só 10% dos cartórios são lucrativos. Boa parte todos os cartórios no interior não vive de contribuição, uma vez, do próprio tribunal, que cobra a taxa e repassa algum dinheiro para os cartórios poder fazer o serviço mínimo de cartorário. Porque achar que todos os cartórios ganham dinheiro, não. Tem uns que ganham muito dinheiro. Tem cartorário que tem uma renda mensal de 300, 400 mil reais. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Belém ainda não chega tanto. Mas, então, há uma desigualdade nessa relação. Só que quando você monta isso numa estrutura, você consegue ver essa diferença. Tanto que é uma das poucas organizações de lobby que tem duas instituições que fazem lobby. O IRIB e a ANOREG. Uma que diz que é mais estudo e outra que é mais articulação política. Mas, na verdade, as duas fazem lobby pesado. E sobre o registro, se for levantamento, registro de imóvel, cartório e tal, cadastro, quem é que escreve isso? Os próprios cartorários. Então, óbvio que a gente não consegue fazer crítica deles mesmos. Se pegar uma boa parte do documento, das informações disponíveis, é produzido por eles mesmos. Então, você não conseguiu ainda ter uma instância fora do espaço dele que consiga fazer a crítica para demonstrar toda a incongruência e problema. Então, de um lado, eu não sei se eu estou no momento de otimismo ou pasmo para entender como é que eles estão tentando rapidamente mudar regras que você não muda. E outra situação no Brasil é, de fato, a disposição de propriedade ela é muito mais possessória do que registral. Nas cidades, por exemplo, Belém, 60% dos moradores não têm tido a terra. São posseiros. Seja porque estão em terreno de marinha, seja porque são terrenos que não foram regularizados, estão sobrevivendo. Uma das coisas que intuitivamente eu espero ter maior clareza é que eu acho que tem áreas, não tem, primeiro, acabar com o número de que você tem de categoria jurídica para reconhecimento das populações tradicionais. Tem que ter uma única só. Áreas coletivas. Ponto. 2, qual é a regra de funcionamento? Não precisa de regras do Estado, porque eles têm a regra deles. A mesma coisa que funcionaria nas áreas urbanas, nas favelas. Não precisa ficar definindo lá regras. A única preocupação é sanitária e de saúde pública. O resto, os grupos têm condições deles mesmos se reorganizarem. Historicamente, que tem assistido, é exatamente isso. Quando a gente vai analisar
um caso concreto, tanto em áreas de favela, ocupações de alta densidade, como também na área rural. Então, é menos atuação do Estado e mais poder para a sociedade, definindo. Porque aí sim, eu lembro que na época da primeira MP, que várias coisas da primeira MP que não passaram, voltaram agora nessa. Era como se fosse a revanche. Então, mesmo com essa vitória, a gente traz outras coisas, alguns defuntos estão surgindo agora. Na época, a gente estava discutindo, e era o seguinte, vamos criar, como lidar com a conservação, duas categorias. Áreas comunitárias, tiro do mercado. Como? Não dá título definitivo. Concessão de direito de uso. Mesmo sabendo que você tira a terra, por isso que cai desmatamento, quando você cria uma categoria unidade de concessão, porque ela sai do mercado, ela não pode ser especulada. Mas se você não tira os recursos naturais, água, floresta, minério, etc., ela continua no mercado. Então, a exploração passa para outro nível. O nível de exploração da exploração do recurso, e não mais da terra. Então, a afetação para categorias coletivas, ela tem impacto, pode ser no desmatamento, mas não diminui o impacto na biodiversidade, porque você pode ter uma exploração degradante, ou uma exploração que não leva em consideração a biodiversidade daquele local. Então, na realidade, são níveis distintos de tratar a coisa. Então, minha posição é a seguinte, é mais de estar chocado com a situação, igual, me lembro se pegar a programação aqui, quando nós fomos convidados para falar sobre o MP. Hoje já é uma PLC. E amanhã vamos falar sobre o quê? Uma lei? É verdade. Obrigado, Benetti. Você quer comentar? Por favor. Bom, eu tento juntar as duas, porque você me perguntou da questão conjuntural do capital financeiro, certo? Tipo, o Brasil depreciado e em relação de compra de terras. E a doutora Débora estava falando da MP 759 como e as outras medidas do governo como uma forma de fragilizar e abrir ou liberalizar. Eu diria assim, do que eu já pesquisei em relação a essa ideia de land grab ou estrangeiros comprando terra, não é o que acontece na América Latina, não é igual ao que acontece na África e no sul da Ásia. Isso não é. Assim, eu não vou saber te dar a resposta especificamente por que não é, mas eu sei pelos dados que eu já coletei, pelo menos ali, que é muito diferente. E a intensidade também é diferente. E o que não acontece aqui na América Latina é governos comprando, entendeu? Uma entidade tipo governamental diretamente comprando coisas em outro país. Agora, o que acontece, especialmente no Brasil e na Argentina, é fundos de pensão depois da crise, que nunca fizeram isso comprando terra, mas com base em comprar participação em outras empresas que detêm terra, entende? Mas isso já faziam, digamos assim, já faziam antes da medida de 2010, entendeu? Então, não é o ponto... A medida de 2010 estancou um problema de algum tanto do problema, mas ele continua ali, entendeu? Isso que sempre existe. Eu tenho uma amiga que ela fez uma pesquisa extensiva de campo aqui no Brasil e em outros países, mas especialmente no Brasil, sobre estrangeiro comprando terra, e foi bem nessa época, depois de 2010. E ela até escreveu na pesquisa dela, e um artigo que ela publicou em inglês, o jeitinho estrangeiro, que era assim, como os estrangeiros estavam aprendendo com os brasileiros a navegar o cenário brasileiro para comprar terra, entendeu? De um jeito que fosse não tão legal, mas não ilegal, entendeu? E aí, em relação ao contexto, eu não tenho mesmo o que dizer. Assim, tá tendo uma precarização de todas as áreas, tirando as áreas que estão sendo representadas, precarizando as outras, né? Então... Gente, perguntas, cheio de jornalista aqui, vamos lá, temos uma pergunta ali. Como é seu nome? Cláudia. Eu sou do NAIA, aqui do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Primeiro, eu queria dizer que eu entendo o suspiro do Dalmo Marcondes quando terminou a palestra do Benatti, porque a gente vai ouvindo essas coisas e a gente vai ficando assim, cada vez mais frustrado, né? E assim, com aquela sensação de um pessimismo terrível,
que traz, inclusive, esse desafio enorme para a mídia, em como que vocês explicam para a sociedade essa esculhambação que nós viramos, né? E, na verdade, é isso. E a dificuldade que eu vejo são as saídas, as propostas, né, alternativas para a gente poder realmente sair dessa esculhambação. Então, quando a gente ouve esses dados, né, que o Vitor trouxe para a gente, que são conhecidos, obviamente, né, dos 5% que detêm 80% da terra do país, e essa desigualdade que já começa nessa distribuição de terras, né, a gente começa a pensar se, na verdade, esse problema todo não tem a ver com essa insegurança no acesso da informação e a quem ele interessa, não é? Porque uma vez eu ouvi de um pequeno produtor que, num seminário como esse, né, e ele dizendo que lá no campo a gente sabe exatamente onde começa e termina a nossa propriedade. Então, a esculhambação, ela vem mesmo, cartorial, é papel, né? São interesses escusos. Tem conflito no campo? Obviamente tem conflito no campo, mas isso em cima dessa insegurança toda, né, que a gente vive. Então, como é que a gente traz essa transparência, né, para a sociedade? Se o governo, como temos hoje e como tivemos no passado, e eu já trabalhei no governo federal durante 7 anos e eu experimentei isso na pele, como é que você traz transparência para uma situação como essa sem depender do governo, porque o governo não tem interesse de trazer essa transparência? Então, como é que a gente vai desenvolver esses institutos, essas organizações que podem estar trabalhando esses dados da terra e levando à sociedade para que a gente possa, com conhecimento de causa, de fato, começar a pressionar para as mudanças, porque não vai vir de lá para cá, né? Tem que ser daqui para lá. Como é que a gente vive apesar do governo, né? É uma coisa que... Como é que a gente... Eu vou agregar uma outra coisa que eu ouvi. Esse não é o primeiro debate que eu participo sobre regulação fundiária, como muitos de vocês. E eu já ouvi pequeno produtor dizendo o seguinte: eu não tenho título da minha terra, porque para ter o título da minha terra eu preciso pegar um barco, viajar 6 dias até chegar na cidade onde tem o cartório que a minha área é vinculada. Então, são 6 dias de barco para ir, 6 dias de barco para voltar. Eu não posso passar 1 mês indo para pegar um papel que não vai me servir para nada, porque para mim me interessa a minha produção, que é o cotidiano para sustentar a minha família. E esse é um cenário aqui na Amazônia que está aí, está posto, né? As pessoas não vão, até porque esse papel não vai servir para nada para elas. Importa a posse, como você mesmo disse. A posse é muito mais importante do que a propriedade. Bom, quer comentar, a Cláudia? Nós temos muito pouco tempo, então vamos tentar dar uma... Vou ser rápido. Isso aqui dá um dado interessante. Um dos grandes problemas hoje de posse, de pensar em pequenos proprietários, não está na Amazônia. Está no Nordeste, Sul e Sudeste. Onde? São as pequenas propriedades familiares, cujo ocupante atual, pode chamar de ocupante, é herdeiro do avô ou do bisavô, que não consegue comprovar que ele é o proprietário, que nunca fez a partilha da família. Então, hoje ele está na terra, morando já faz 10, 20 anos, 30, que foi o avô dele, o pai, o bisavô que estavam ali. Por vários acordos familiares, foi decidido que ele, primeiro o pai dele, o avô dele, ficaria naquele pedaço de terra. E hoje, quando ele vai no banco, ele não consegue pegar no financiamento. Fala, olha, teu nome que chama João Pereira. E você quem é? João Pereira Neto. Não, você não é o João Pereira, você é o neto. Ou seja, a terra não é sua, é do seu avô. Como é que ele vai fazer a partilha? Que aconteceu lá, temos a voz deles. E mais, os outros herdeiros netos que estão aí, que estão passando por necessidade financeira, falam, opa, virei herdeiro de uma terra que eu não sabia que era. Então, eu não quero terra, eu quero vender minha parte. Então, você acaba criando tantos problemas familiares de reestruturação de uma produção existente naquela região, que é um problema muito mais sério do que ter uma medida provisória para isso.
Então, como é que vão resolver o problema de milhares de famílias que estão no Nordeste, Sul, Sudeste, com esse problema de não conseguir acessar o mercado? Como é que se faz isso? Simples. Quando você não pega a propriedade como garantia, mas pega a discussão de que tipo de produção eu quero para ela. Então, não me interessa a propriedade, me interessa a produção. Quem está produzindo, o que vai produzir. Vou dar um exemplo disso. Porto Alegre, há 2 anos atrás, mudaram a lei, do Estatuto da Cidade, a lei de registro, lei de ordenamento urbano. E acabou com a área rural dentro do município. Daqui para frente, não tem mais área rural, só área urbana. O que aconteceu? Pequenos produtores começaram a vender sua produção, a sua terra, que era ótimo do granjeiro, para chácaras ou para outros proprietários, e começou a cair a produção de alimentos no município. E aí o município foi obrigado a comprar alimentos mais longe, mais caro. Hoje o município está tentando rever sua lei, porque percebeu que não tem como pequeno proprietário ou micro-ocupante de terra, produtor rural, concorrer com a especulação urbana. Uma coisa é ter 3, 4 hectares para produção agrícola. Outra coisa é ter 1 hectare na área urbana para moradia. Quantos lotes não posso transformar ali para vender para moradia, no lugar de ficar produzindo? Então, se você não tiver uma política pública clara, estabelecendo os limites do que é moradia, o que é produção, você vai acabar vivendo só na especulação. Que, na realidade, quem organiza o espaço urbano hoje, quem é? Não é a prefeitura, são as imobiliárias, que estabelecem onde vai ser. Mas, então, na verdade, o que nós precisamos é, tanto na área urbana como rural, é a sociedade se apropriar do seu espaço e aí tentar construir o que ela acha que é melhor para ela, a partir de outros critérios que não sejam só os critérios especulativos, que acaba sendo a minoria que se apropria da riqueza, e não a maioria. Essa questão da garantia fiduciária, que é a garantia bancária, ela é fundamental, ela é estruturante. Porque se você tem como garantia a produção e não a terra, você começa a ter como financiar muito mais gente, né, no país inteiro. Você quer comentar? Brevemente. Com relação à questão da transparência, assim, a resposta de ouro de como resolver os problemas de terras e a transparência que envolve todos esses problemas, eu não vou ter, mas eu lembrei de um relatório que acho que, não sei se é mensal, alguma coisa um pouco além de mensal, de uma ONG do Mato Grosso, o ICV, por exemplo. No caso, eles fazem um relatório de transparência de informações ambientais. E aí eles ficam cobrando cada órgão, cada legislação nova que sai, eles vão analisar. Eu imaginei que isso poderia ser utilizado para outros órgãos. A gente estava tentando negociar um projeto desses para fazer com os institutos de terras estaduais. Porque é o gargalo que a gente identificou como um dos maiores de informação sobre terras, entende? Mas aí isso está pelo contexto atual, eu acho meio complicado também. Difícil andar para frente nesse sentido. Tem que segurar para não cair para trás. Bom, nós temos agora 3 minutos até o nosso encerramento. Então, 1 minuto para cada um para fazer as considerações finais. E alguém tem uma última pergunta? Lá atrás, nosso colega da Folha. Imagina, eu não tinha visto o sinal dele. Oi, é uma bem pontual para o Vitor. Eu lembro dessa interpretação da AGU de 2010, tinha um contexto de ameaça chinesa, né? Que eles vinham pegar, já havia algumas compras, acho que no norte da Bahia. Como é que esse jeitinho estrangeiro aí, são os chineses? Quer dizer, eles continuaram aquele movimento que eles começaram naquela época, que provocou a AGU? E qual que é a situação aí desses investimentos chineses na soja? Bom, eu estava em 2011, em 2012, fazendo pesquisa de campo em Barreiras, lá nessas áreas que a China estava tentando comprar e coisa e tal. Olha, se são os chineses ou não são nesse sentido que você está perguntando de hoje em dia, é difícil responder porque a gente não tem um monitoramento sistemático de quem compra terra dos estrangeiros. Teoricamente, você deveria ter o livro do cartório especial para os estrangeiros, onde estaria tudo registrado.
Eu já fui em diversos cartórios de imóveis e perguntei se poderia me passar ela. Ela falou, eu até te passaria, mas eu não tenho isso daqui. Mas como não tem? Daí ela falou assim, não, eu sei que tal terra é comprada por tal país ou tal representante de tal país, só que eles não registram assim. Entende? Aí eu não posso fazer nada. Então, em termos assim, genéricos para o Brasil inteiro, não tem como fazer esse levantamento, porque a gente nem sabe, entendeu? Não tem ninguém que saiba, até onde eu conheço, né? Mas que a China tentou, eles tentaram. Só que aí deu problema, que aí é o que eu sempre digo, os brasileiros que grilam terra são muito mais ligeiros, muito mais espertos que os chineses, esses caras grandes de outros. Eles até querem fazer os negócios mais ou menos certo, entende? Porque senão eles têm publicidade negativa muito pior. E eles não sabem navegar a forma que funciona aqui, entende? E pelo que eu vi, primeiro eles tentaram comprar terra para arrendar, para produzir soja com preço fixo, na época, né? Aí depois o governo da Bahia entrou no meio, porque eles queriam comprar bastante terra, né? E o governo da Bahia entrou no meio para regular isso e falou assim, não, agora se vocês quiserem comprar, a gente não vai deixar vocês comprar, você pode arrendar um tanto com preço pré-determinado antes de fazer a safra, entende? Que já é um negócio que seria uma vantagem para os chineses, digamos assim. Eles querem preços baratos de soja bruta. Aí eles falam, não, então a segunda etapa da negociação, quando eles estavam quase aceitando, foi, não, vocês vão ter que construir a maior esmagadora de soja da América Latina aqui, entendeu? Tentaram arrancar deles, porque para o Brasil, nessas horas eles pensam em termos nacionais, entendeu? Nessas horas eles falaram, não é muito bom, vai ser uma concorrência que não vai valer a pena. Você vai tirar a terra do mercado, for para a China e vai exportar tudo para lá com um preço que não é competitivo, que ele poderia usar essa terra e vender para outro, entende? Então, eu acho que nesse sentido eles não conseguiram fazer isso, mas o movimento mais recente que eu tenho acompanhado é a de compra de terras, é isso que eu falei, é desnacionalizado, entendeu? É o capital financeiro que pode vir de um fundo de pensão, que pode ter dinheiro de vários outros lugares do mundo, de outras empresas, que compra uma empresa no Brasil que abriu em parceria com uma que é brasileira, entendeu? E o ativo deles é terra. E eles estão pensando, e o que eles mais estão fazendo, tipo a SLC agrícola e tal, ou a Radar, eles compram terras nessas áreas que estão fragilizadas, mas eles nunca são os primeiros que grilam ali. Eles pegam um processo já semi-pronto, entendeu? Uma coisa assim, alguém já resolveu o pepino lá, pacificou, que eles chamam, tá ali, tipo, eles têm um título. Aí eles vão lá e compram essas áreas, geralmente de Cerrado Bruto, no Mato Piba, eles passam algum tempo arrumando aquela área lá, tipo, isso aí é que ganha o incremento de valor, e depois vendem, entendeu? Para algum outro investidor que quer entrar para produzir. Aí pode ser nacional ou não, entendeu? Mas acho que isso que eu poderia comentar, pelo menos. Mais uma pergunta ali. Oi, não é uma pergunta. Meu nome é Dário, sou pesquisador do Amazon. Surgiu um questionamento sobre transparência, só queria falar de 2 trabalhos que a gente... O primeiro que a gente já desenvolveu, que chama Análise da Transparência de Informações no Instituto de Terras do Pará, ele é um estudo de 2013. Esse estudo já trouxe alguns resultados positivos, como a implantação do serviço de informação cidadão no órgão, conforme a Lei de Acesso à Informação. E o trabalho está em curso. A gente está desenvolvendo uma análise de transparência para todos os órgãos da Amazônia. Esse estudo ele não tem previsão ainda de divulgar, mas talvez esse ano ainda. Inclusive, o ICV é nosso parceiro no estado do Mato Grosso, mas, como eu falei, o primeiro estudo já está disponível, é só entrar lá no site. Aí, de novo, chama Análise da Transparência de Informações da Terra. Ok? Obrigado. Ok. Bom, a gente vai ter que encaminhar para o encerramento. Acho que a Andy está fazendo um trabalho muito legal em reunir pesquisadores, jornalistas para levantar dados. E uma pauta futura é o impacto que isso tudo tem no custo de infraestrutura para a sociedade. Na medida em que você abre terras, você abre novas áreas para a produção, independente de ser capital nacional ou capital estrangeiro, depois você tem que implantar infraestrutura para retirar aquela produção, e você vê a mídia batendo todo dia na falta da infraestrutura para escoamento de safra, a falta de infraestrutura para levar para os portos tudo aquilo que está sendo produzido nesses novos territórios e o custo que isso tem para o país. 30 segundos para cada um, só para dar um tchauzinho. Bem, na verdade, a gente agradece o convite
E espero que tenha contribuído um pouco desse debate, que é complexo, mas a alternativa é única, né? Ou a sociedade se apropria disso, começa a pressionar, ou não tem como esperar do governo ou de alguns setores que vai mudar o quadro atual. Mas a gente acredita que talvez, acho que tem 2 momentos que vão ser cruciais, 2018 e 2020, que é a questão das disputas eleitorais que vão ter. Então, acho que nesse bojo que talvez a gente vai ter muito mais claro como é que a sociedade vai reagir e buscar alternativas. E parabéns à Ande pela iniciativa de trazer esse diálogo aqui em Belém, convidando os jornalistas para cá. Me assusta muito a capacidade de governos fazerem mudanças constitucionais e estruturais sem um grande debate social. Bom, eu queria agradecer a Ande. É um tema crucialmente importante esse que está sendo debatido aqui. As pessoas que puderam ser juntadas todas aqui para falar disso, e a equipe de jornalistas e outros que estão vindo. E eu agradeço os 2 palestrantes, a mesa e o palestrante Penati. Desculpa, esqueci o seu nome. O Dal. E é isso, eu agradeço a todo mundo por esperar um pouquinho a mais para antes de almoçar também. Gente, muito obrigado a Ande pelo convite de estar aqui com vocês. Está sendo uma honra mediar uma mesa nesse evento de tamanha quantidade de informação. Eu preciso saber o que eu vou fazer com isso depois.